Hoje, 6 de fevereiro de 2024, aniversário de 48 anos de morte do meu saudoso pai, João Fialho de Melo. Ele, nascido no dia 6 de maio de 1897, veio a falecer no dia 6 de fevereiro de 1976, às 11 horas e 30 minutos, um dia de sexta-feira, aos 79 anos incompletos, em consequência de um AVC, depois de agonizar durante 3 dias. Morreu em casa, na rua Professor Antônio de Freitas Machado, número 305, no centro da cidade de Pão de Açúcar, na presença da família e de um de seus grandes amigos, o saudoso poeta sertanejo, cordelista Levino Farias Brazão. Depois de passado quase meio século de sua morte, as lembranças dos últimos momentos de sua vida estão muito vivos em mim. Lembro-me que seu último alimento foi peixe cozido, uma saborosa peixada do velho Chico, feita por minha mãe, Dona Helena Fialho. Logo após ele ter almoçado, foi servido um suco de limão, pois sempre que ele comia, tomava uma limonada feita por ele ou por Dona Helena Fialho, sua esposa. Sempre que meu pai comia uma peixada, ele gostava de saborear uma limonada. E ali eu levei o prato para ele no quarto e, em seguida, a limonada. E naquele dia ele amanheceu reclamando de uma forte dor de cabeça e não se levantou durante toda a manhã, como era de costume fazer. Passou a manhã inteira deitado e, após ter almoçado e tomado sua limonada, sem que percebêssemos, porque estávamos na sala de visitas, eu, minha mãe e minha irmã Virgínia. Estávamos conversando quando de repente ouvimos um baque, alguém caindo ao chão. E quando corremos para ver o que estava acontecendo, vimos João Fialho caído ao chão. Ele veio trazer sua caneca verde de ágata para a pia, para lavar, mas não conseguiu chegar à cozinha, porque havia caído. Corremos, assustados, para prestar-lhes socorro e percebemos que ele estava com forte sudorese e com ar de riso para nós e com seu olhar fixo. Não falava nada, apenas suava muito e seu olhar fito em nós, com semblante de riso. Não percebemos que naquele momento se tratava de um acidente vascular cerebral. Depois o AVC foi diagnosticado por um médico famoso, nosso vizinho, Dr. Edilson Teodoro, de saudosa memória. Ele deu assistência domiciliar ao nosso pai, prescreveu medicamentos, inclusive soro e injeções para aliviar as dores e a febre. Segundo ele, meu pai estava com idade avançada e o atendimento domiciliar seria melhor que no hospital de nossa cidade, onde o próprio médico trabalhava. Dr. Edilson sempre estava a visitar meu pai e seu estado de saúde foi se complicando até que caiu em coma profundo, vindo a falecer no dia 6 de fevereiro, conforme já frisei, do ano de 1976. No exato momento em que acabava de chegar à nossa residência seu filho Ivan Fialho e seu genro Severino Silva de Brito, Silva, às 11 horas e 30 minutos, chegaram de Arapiraca. No exato momento que anunciamos a chegada de Ivan e de Silva, meu pai deu uma espécie de engasgo e percebemos o sangue fugir do seu corpo. Ele acabava de partir para o outro lado da vida. Parece que estava somente esperando a chegada de seu filho Ivan e do seu genro Silva para se despedir.
foi morar na mansão de luz, deixando muita tristeza e uma saudade imensurável, que já passados 48 anos de sua partida, essa saudade continua doendo muito em mim. E hoje, nesta data, a saudade bateu muito mais forte. Ele foi um homem que viveu e pensava muito além do seu tempo. Tinha uma visão futurista incrível, além de ser possuidor de uma cultura extraordinária. Ele sabia falar várias línguas. Foi um grande incentivador da leitura e das pesquisas. Nos ensinou tudo isso quando éramos crianças. Jamais esquecerei de seus ensinamentos. Aprendi muito porque bebi durante meus primeiros 17 anos de vida na fonte de seus conhecimentos e de sua sabedoria. Ele era formado em Química e em Farmácia. Estudou e formou-se no Rio de Janeiro, onde foi morar com seu tio Otacílio aos 14 anos de idade. E quando lá chegou de navio, houve um desencontro no porto, se perdeu e ficou perambulando pelas ruas da capital Niterói. Trabalhou na famosa perfumaria e saboaria Tabarra, de propriedade de seu tio Otacílio. Chegou a estudar no Colégio Dom Pedro II do Rio de Janeiro, o único que consta na Constituição Federal do Brasil de 1988. No Rio de Janeiro, serviu ao Exército Brasileiro, no Forte de Copacabana, e na qualidade de enfermeiro desta instituição, ascendeu a patente de sargento. Além de farmacêutico, João Fialho também foi representante de laboratórios farmacêuticos e de perfumarias, vindo a conhecer todas as capitais dos estados brasileiros na época. Em 1940, foi um dos primeiros representantes do ovo maltine no Brasil. Anos mais tarde, muda-se para Recife, onde permaneceu por alguns anos morando em Casa Amarela, instalou uma farmácia e ainda criava as fórmulas medicamentosas e vendia-as para alguns laboratórios da capital pernambucana. Em 1950, João Fialho de Melo retornou definitivamente para Pão de Açúcar. É importante dizer que ainda em Recife, ele se tornou maçom nos idos de 1940. Em Pão de Açúcar, no início dos anos de 1950, foi um dos primeiros a difundir a maçonaria, apesar da grande discriminação existente naquela época. Em sua terra natal, João Fialho apresentou programas de rádio, redigiu diversas crônicas para homenagear pessoas e datas importantes e escreveu diversos artigos e poesias para jornais, além de discursos para festas de formatura a pedido de estudantes. Era dono de uma das mais completas bibliotecas particulares de Pão de Açúcar, repleta de obras e coleções famosas. Era amante dos livros e das boas revistas. João Fialho de Melo tinha como doutrina religiosa o kardecismo. Era seguidor de Allan Kardec. João Fialho de Melo integrou, na condição de orador, o grupo musical A Batuta, em 1922, criado, inclusive, pelo maestro Manuel Vitorino Filho, maestro Nozinho. Joãozinho Fialho era, de fato, um homem dotado para as letras e possuidor de oratória eloquente. Falava diversos idiomas, como bem frisei, e era considerado um poliglota, inclusive dominava o português, francês, espanhol, italiano, russo, inglês, latim e esperanto, além de outras línguas. Em 18 de novembro de 2017, foi eleito um dos patronos da Academia de Letras de Pão de Açúcar, emprestando seu nome, João Fialho de Melo, à cadeira número 5, ocupada atualmente pelo integrante e seu filho Hélio Silva Fialho. Através da Lei Municipal número 663, de 4 de outubro de 2023, a Rua Alto Paraíso, localizada no Alto Paraíso, antigo loteamento Boa Vista, passou a chamar-se Rua João Fialho de Melo. Sobre a morte de João Fialho de Melo, o jornalista e advogado alagoano Aderbal de Arecibo, ou seja, Aderbal de Arecibo, escreveu no jornal Gazeta de Alagoas, em fevereiro de 1976, a seguinte nota: Pão de Açúcar, do correspondente. Repercutiu com pesar no seio da colônia Pão de Açucarense, nesta capital,
a notícia do falecimento de João Fialho de Melo, filho daquela cidade, o qual, há longos anos, se dedicava ao comércio de farmácia. João Fialho não era somente o comerciante de drogas, mas tinha uma espécie de clientela, pois eram muitos os doentes que o procuravam. E ele, com sua inteligência e experiência, ia dando assistência àqueles enfermos que o buscavam. Estudioso e inteligente, por intermédio de um alto-falante que ali existia, realizava palestras de fundo científico. Pertencia João Fialho de Melo a uma das melhores e mais tradicionais famílias pão de açucarenses. Fecha aspas, jornalista Aderbal de Arecipo. Aqui, rendo esta homenagem póstuma ao meu saudoso pai João Fialho de Melo, pela passagem neste dia 6 de fevereiro de 2024, 48 anos de sua morte. Mas João Fialho permanece tão vivo como se vivo estivesse em nossas lembranças.